Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram a Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor essa noite, que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. E que nós possamos, assim como Saulo, sermos dotados de uma capacidade gigantesca de pregar o Teu Evangelho. Não pela nossa própria força, ou pelo nosso próprio empenho pessoal, intelecto, mas principalmente pela força do Teu Espírito. Pois na força do Teu poder, de fato, venceremos e conquistaremos aquela missão para a qual o Senhor nos chamou. Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor nos dê coragem, e que o Senhor tire de nós toda a covardia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Meus irmãos, no último domingo, então, nós iniciamos aqui no capítulo 9 a história da conversão de Saulo, né? Mais para frente se chamará Paulo. E aqui no capítulo 9, ele vai nos mostrar que Paulo começa a sua ida de Jerusalém com um mandato oficial do sumo sacerdote para prender cristãos fugitivos. E termina com a sua partida de Jerusalém como fugitivo cristão. Então nós temos aqui um contraste, visto que lá quando, no versículo 16, Jesus falou para Paulo que ele iria padecer pelo nome de Cristo. E aqui, nessa viagem, que ele tinha esse objetivo de prender cristãos, de levá-los cativos a Jerusalém, ele passa a ser um fugitivo. Então Saulo, ele passa de perseguidor a perseguido, e ali de Damasco ele parte para a Arábia, e depois ele retorna para Damasco, né? Como o texto até em Gálatas também confirma essa questão. Ele, como nós lemos até aqui, ele não se apressa a ir a Jerusalém de volta, né? Depois que ele se converte para se encontrar com os apóstolos, porque o próprio Jesus, e não os apóstolos, o havia designado ao apostolado. A trajetória de conversão de Paulo, até o momento em que ele é chamado para a Antioquia da Síria, onde ele realmente vai sair como missionário ali para os gentios, né? Ela pode ser traçada dessa forma. Primeiro ele se converte no caminho de Damasco, depois ele fica uma breve estadia ali em Damasco, no capítulo 9, 19b, que nós vimos. Depois ele se isola lá na Arábia. Esse texto é confirmado lá em Gálatas, capítulo 1, onde ele fala que teve que
se isolar na Arábia. Aí depois ele retorna novamente para Damasco, foge para Jerusalém, por conta dessa perseguição que nós acabamos de ler, que ele teve no versículo 6. E ele, lá em Jerusalém, encontra-se com os apóstolos. Depois desse encontro com os apóstolos, ele parte novamente para a Síria, ou novamente não, mas parte para a Síria e para a Cilícia. O que é interessante de Saulo aqui, né, é perceber que Saulo trouxe no seu próprio corpo as marcas de Jesus. Mas, como o Marcelo até trouxe no início, em nenhum momento ele perdeu a alegria, o entusiasmo, a esperança. Em nenhum momento ele se focou no problema, sabe? No problema que ele estava passando ali, na perseguição. E logo após a sua perseguição, ele já está correndo risco de morte. E ele diz em 2, próprio Paulo, né? Diz em 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Lá em 2 Coríntios 4,17. Então, meus irmãos, depois da conversão, Saulo enfrenta muitas perseguições. Trouxe também um resumo aqui para a gente vai vendo isso com o passar da exposição. Mas Paulo começa sendo perseguido em Damasco, depois ele é rejeitado em Jerusalém, a gente vai falar sobre isso. Ele é esquecido em Tarso, ele é apedrejado em Listra, ele é preso e açoitado em Filipos, ele é escorraçado de Tessalônica e Bereia, ele é chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio no caminho para Roma e foi picado por uma víbora em Malta. Chegou a Roma preso e mais tarde foi decapitado pela guilhotina romana. Essa é a história de Paulo, o triunfo de Paulo. Acabei de falar para vocês de forma resumida como Paulo triunfou. E fazendo um contraste com o falso evangelho que é pregado hoje, né? Que triunfo é você não sofrer, não morrer, não passar por aflição, não passar por perseguição, não ter doenças, não ser picado por uma cobra. Isso é triunfo hoje em dia. E aqui pode-se dizer que está o caminho do homem que mais triunfou na era pós-Cristo, né, a era cristã. Esse foi o homem que talvez mais triunfou e teve êxito aí em cumprir a missão de Deus. E, de forma bem resumida, eu trouxe aqui alguns aspectos desse triunfo. Paulo, aqui, né, Saulo ainda, né, ele pregou a tempo e a fora de tempo. Ou seja, Paulo não se preocupava se era hora de falar de Deus. Para ele, toda hora era hora de pregar. Toda hora era hora de falar sobre a verdade, de falar sobre Cristo. Ele foi tomado de uma certeza tão grande de que Cristo era o Messias, de que ele se enchia dessa vontade, dessa capacitação do Espírito, dessa verdade para falar disso para outras pessoas. Primeiramente ele fala aos judeus, mas depois fica claro ali que a missão de Paulo era para com os gentios. Paulo ele pregou em prisão e em liberdade. Ele pregou com saúde e ele pregou doente. Ele pregou nos lares, nas sinagogas, no templo, nas ruas, nas praças, na praia, no navio, nos salões dos governos, nas escolas. Ele pregou com um senso de urgência muito grande, com lágrimas, muitas vezes, mas principalmente no poder do Espírito Santo. Aonde ele chegava, os corações eram impactados pelo Evangelho, porque ele não apenas era como eu posso dizer, só uma pessoa que falava, né, assim, que ficava falando sobre aquilo que ele estava vivendo. Mas a sabedoria de Paulo e a demonstração do Espírito e do poder que se encontrava nele era muito clara para as pessoas que o ouviam. Então, meus irmãos, Paulo passa aqui de destruidor da igreja para ser o maior plantador de igreja que já existiu. Ele foi o maior evangelista, missionário, pastor, pregador, teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele iniciou igrejas na região da Galácia, da Europa e também da Ásia. Ele não apenas fundou essas igrejas, né, mas ele as pastoreou com um intenso zelo. Então, as cartas de Paulo é parte desse zelo que ele tinha por essas igrejas que ele fundou. E até hoje nós fomos alcançados por esse zelo de Paulo, esse profundo amor que Paulo tinha e esse senso de responsabilidade com aqueles irmãos. E até hoje isso impacta toda a humanidade.
Amém? Então, lá em 2 Coríntios 11, 28, ele vai falar que pesava sobre ele essa preocupação com todas essas igrejas, todas elas. Por isso que Paulo, você vai ver nas cartas de Paulo, ele sempre mandando alguém quando ele não podia, né, quando ele estava preso, quando tinha algum impedimento dele fazê-lo, ele mandava alguma pessoa lá para ver como estava a igreja. Mandava Timóteo, enfim, mandava outros para ver o que estava acontecendo nessas igrejas. Então, pesava muito sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Só um minutinho. Então, meus irmãos, estou fazendo essa breve introdução, pois os acontecimentos que acompanham a conversão de Saulo, eles antecipam o que iria acontecer no seu ministério vindouro, visto que ele seria um defensor poderoso desse evangelho. Isso já se inicia logo assim que ele se converte, e ao mesmo tempo que ele se torna esse defensor, ele se depara com uma forte oposição, tanto em Damasco quanto em Jerusalém. E aqui nós vemos de forma clara a profecia do versículo 16, já começando a se cumprir. Eu vou ler novamente só para vocês relembrarem. Versículo 16 aí do capítulo 9, diz assim, ó: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui, logo em seguida, quando Paulo chega Damasco, quando ele passa a pregar o evangelho, defender Jesus em Damasco, ele já passa, esse versículo já passa a ser uma verdade. Então, meus irmãos, eu vou dividir a ministração hoje em duas partes, né? A primeira parte, acho que até está marcado na sua Bíblia. Essa parte do versículo 20, que é conta de Saulo em Damasco, até o versículo 25, e a partir do 26 ao 31, essa vai ser a segunda parte. Amém? Vamos só relembrar aqui o texto, vamos ler de novo aqui do versículo 19 ao 25. Ó. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco, e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Então, meus irmãos, logo após a sua conversão no caminho de Damasco, aprove a Deus revelar Jesus a Paulo. Então, em vez de ele ir para Jerusalém para estar com os apóstolos e aprender dos apóstolos, né, ele, na verdade, parte para a região da Arábia, onde ele fica lá por cerca de 3 anos. Alguns falam que é 2, outros teólogos estudiosos falam que foram 3, mas ali entre 2 e 3 anos, ele fazendo esse seminário intensivo com Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 18, ele fala sobre isso. Nesse tempo, Jesus se revela diretamente, né, a ele, e de tal forma que Paulo não aprendeu o conteúdo do seu evangelho como aprendeu as doutrinas do judaísmo, né, aos pés de Gamaliel, né, ali como alguém ensinando ele. Mas ele recebe como revelação direta do Senhor Jesus. Então, antigamente, né, até hoje, né, assim, existe a prática de você ensinar o evangelho, né, ali colocavam-se os jovens, as crianças aos pés de um grande mestre da lei, e esse mestre, no caso Paulo, foi ensinado por Gamaliel, e ele ficava ali ouvindo as leituras, sendo ensinado, e nesse caso, Paulo recebe essa revelação do evangelho diretamente do Senhor Jesus. Nos 3 anos, né, aproximados que Paulo passa na Arábia, certamente é muito provável que ele tenha relido novamente o Antigo Testamento e percebe que o Jesus que ele percebia, de fato, era o Cristo e o Messias. E isso, assim, dá para perceber isso porque
a forma como Paulo levava essa questão aos chefes da lei, ó, que estavam ali nas sinagogas, enfim, dá a entender que eles não tinham como rebater sabe, esse contraponto que Paulo coloca sobre a rejeição do Messias. E logo depois desse tempo que ele fica na Arábia, ele retorna a Damasco e ali logo ele passa a demonstrar que Jesus era o Cristo. Então Paulo, ele logo depois, né, de se encontrar com essa verdade, ele já passa a falar sobre essa verdade ali inicialmente para os irmãos de Damasco, como nós acabamos de ler ali no versículo 23 a 25. Tamanha era a afronta, né, o povo ali de Damasco, os judeus que moravam em Damasco, que Paulo teve que fugir muralha abaixo, dentro de um cesto. E, meus irmãos, a boa obra ali que começa na conversão de Saulo, ela é continuada de forma maravilhosa. Ele era um cristão recém-nascido, ou seja, né, um recém-convertido, embora parecesse que já tinha nascido mais velho, né, com mais experiência, mas em pouco tempo ali Paulo vai chegar à maturidade. A prova disso é que quando ele encontra com os discípulos, ele chega até a repreender os discípulos, basicamente ali Pedro, e tamanha maturidade que foi dada pelo Espírito por Paulo. Não porque Paulo necessariamente era um mestre da lei, né, ele conhecia muito a lei, isso na verdade corroborou para que ele conhecesse mais sobre o Messias, sobre quem era o Messias, mas aqui é claramente a obra do Espírito Santo na vida de Paulo. E o que significa, né, meus irmãos? Não significa que Paulo ali não tenha se dedicado ao estudo. Não, eu tenho absoluta certeza que esse tempo que Paulo esteve, né, quando ele se depara, desde quando ele se depara com Cristo em Damasco, até quando ele volta para Damasco, ali, em torno de 3 anos, para pregar o Evangelho, ele se dedicou arduamente a conhecer mais sobre Jesus. E essa é a nossa parte, meus irmãos. Essa é a parte que nos cabe em relação à procura, à busca. Às vezes nós sofremos em demasia, né, como o Marcelo trouxe, por problemas que são ínfimos, que são muito pequenos, são coisas insignificantes diante da glória e da majestade de Jesus Cristo. E maturidade não necessariamente significa idade, né, como muitos acreditam. Eu conheço pessoas que são velhas e continuam parecendo pessoas infantis, sabe? Falando como pessoas infantis, fazendo piadas de mau gosto, sabe? Pessoas que parecem que não amadureceram e já são pessoas velhas. Então, maturidade não tem a ver com idade, não tem a ver com a quantidade de cursos, enfim, da área que você trabalha, de área de estudo, enfim, não tem a ver com isso. Tem a ver com o quanto você conhece a Deus. Isso é maturidade. Maturidade aqui, vocês veem que Paulo chega à maturidade de forma muito rápida, mas o que Paulo fez? Ele foi estudar os astros, ele foi estudar a tecnologia. Não, ele foi estudar mais a Cristo e ao Messias. Foi isso que ele fez. E às vezes a gente sofre, né? Às vezes a gente se coloca em situações que são problemas muito pequenos. E às vezes a gente ouve, né, um evangelho cult ali, sabe, uma dourar de pílula ali, falando que seu problema não é maior que Deus, né? Aquelas frases de efeito. Mas a verdade é que o que a gente entende como problema não é problema. O que a gente entende como problema hoje, geralmente a gente busca, os pastores, na maioria das vezes, é imaturidade. Não é isso, Marcelo? Não é isso? Na maioria das vezes. E eu não falo isso só por conta de ser pastor. Eu falo isso por conta da minha própria vida. A maioria das vezes, quando eu estou dentro de um problema, geralmente é por imaturidade. É por falta de maturidade. E essa é uma questão que Paulo lá na frente, né, vai falar aos Coríntios, vai falar, enfim, que às vezes nós ainda estamos como crianças espirituais, como crianças que não podem receber alimento sólido. É igual pegar o Benjamin, né, que eu acho que é o mais novinho aqui, é o Benjamin, né? É igual pegar o Benjamin e querer dar rapadura, querer dar, sabe, hoje eu comi uma costela, querer pegar um alimento, sabe, sólido e dar para o Benjamin. E às vezes a nossa imaturidade é tão grande que Deus não pode dar essas coisas para nós, porque senão a gente morre. E essa é uma verdade. E isso é culpa de quem? Essa é uma pergunta. Será que o Espírito Santo não consegue fazer isso? Será que o Espírito Santo não consegue dar maturidade para nós? A verdade é que
Novamente eu lembro para vocês, essa é a nossa parte. Nós só seremos imaturos, continuaremos como imaturos, se nós quisermos continuar como imaturos. O que você está querendo dizer, pastor? Que o homem pode, por si só, ser dotado de uma maturidade? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a Bíblia ela não vai entrar na sua cabeça por uma ação miraculosa, sabe assim? Paulo teve que estudar. Paulo teve que reler aquilo que ele já tinha lido sobre a vida do Messias para ele saber que, de fato, Jesus era o Messias. E esse fato ele é muito importante aqui, já cabe uma aplicação importante, de que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já nos foi dado. Se você realmente recebeu o Espírito Santo, você é capaz de estudar a palavra e entendê-la. Amém? Você é capaz de sair de um estado de imaturidade para ser levado para um estado de homem e mulher maduro. Por que a gente tem que ser maduro? É para enfrentar os problemas do trabalho? Apenas? É para eu ter capacidade de lidar com a minha chefe, com a minha esposa, que é difícil? Cara, maturidade bíblica não é necessariamente para que a gente se livre dos nossos problemas. Não. Maturidade bíblica é para que a gente pregue. Em tempo e fora de tempo. Quando está chovendo e quando não está. Quando está difícil e quando não está. É para a gente pregar ao outro, mas também pregar a nós mesmos. Amém? Então, quando o coração enganoso grita, quem que pode pregar ali na primeira instância? Você. Não é isso? Quando o coração enganoso grita, qual que é a primeira ação que a gente tem que fazer? Correr aos pés de Jesus, recorrer de novo às Escrituras e buscar a resposta que vai resolver o nosso problema efetivo. E, meus irmãos, qual de fato é o nosso problema? Já pararam para pensar sobre isso? O Marcelo falou sobre isso, né? Por que a gente foca tanto no problema? Porque a verdade é que nós sofremos pelas coisas que nós vivemos, não temos um coração grato, porque estamos sofrendo por algo que é passageiro. Eu e você estamos gastando muito da nossa energia por coisas que são passageiras, por coisas que são que vão se corroer, que vão morrer, que vão acabar. Você vai morrer e ou pode acabar antes, enquanto você ainda está aqui. Então, a nossa confiança, a gente perde essa confiança quando nós depositamos nessas coisas, nessas situações da vida, como crianças imaturas, sabe? A ponto de chorar por algo que é ínfimo. E eu olho isso muito no meu filho, que ele, quando não quer compartilhar um brinquedo, né? Ele chora como se ele tivesse perdido a mãe dele, o pai dele. Ele chora de um jeito que, cara, parece que, tipo assim, vai morrer. Mas os pais aí, parece que, tipo assim, hoje tem uns 3 dias assim que eu estou tratando isso nele, né? Do porquê que ele tem que chorar, sabe? Aí eu falo com ele, cara, você está chorando por algo que é perecível, sabe? Vai quebrar, vai acabar. E eu estou tentando tratar isso nele, e ao mesmo tempo sendo tratado, né? Que às vezes a gente está sofrendo, chorando por algo que enfim, que não tem serventia nenhuma. E aqui dá exemplo de um homem que sofreu, chorou, mas não perdeu a sua esperança. Não perdeu a sua paz, não perdeu a sua alegria, porque ele sofreu e chorou pelo que era eterno. Amém? Então, meus irmãos, aqui, a boa obra que começou em Saulo, ela também começou em nós. Ela também começa em nós. E, por muito tempo, eu vou fazer um breve parênteses aqui, por muito tempo eu fui uma pessoa que começava a desenvolver uma prática, por exemplo, de disciplinas espirituais e terminava, sabe assim? Começava e terminava. Aí eu começava a ler a Bíblia toda, no meio do ano parava, vinha um problema, parava. Começava a orar e aí, sabe assim, vinha uma coisa tirada do foco. E eu sempre orando a Deus, falando, Deus, por quê? O problema, é a pergunta que eu fazia infantil, o problema está em mim? Lógico, está em mim. Mas me ajuda a achar o problema. Eu orava para o Espírito Santo achar o problema. E aí eu ia atrás de coisas de produtividade, o Rodrigo sabe que eu gosto, questões de produtividade, questões de organização, sabe? Aí eu pegava lá, remir o tempo, cara, vamos organizar o tempo, e aí eu fui, e continuava nesse ciclo vicioso. E nos últimos 2 anos, assim, eu tenho experimentado uma coisa que eu acho que foi providencial. Quando chegou meu filho, eu vi que eu não podia mais ser esse cara inconstante. E aí eu falei, cara, eu preciso de manter a minha palavra. Porque a minha palavra
se ela for colocada em xeque, vai ser a primeira brecha que meu filho vai usar para que o pecado dele seja evidenciado. E aí eu aprendi uma lição, que no começo eu estava fazendo por mim, sabe? Eu preciso ler, eu preciso orar, porque eu preciso estar bem, porque se o diabo vir, não vai me derrubar, sabe? Eu estava sempre nesse fluxo do eu preciso ser um homem melhor para minha esposa, eu preciso. Mas o que virou a chave? Foi quando eu entendi que eu precisava fazer por outra pessoa. Entenderam? Por outra pessoa. E eu, nem pela minha esposa eu estava fazendo, muitas vezes. Ou era o meu intento ali inicial. Mas quando você tem uma pessoa que depende, não só emocionalmente de você, né, mas financeiramente, espiritualmente, fisicamente, você tem que carregar. Eu não carrego minha esposa, né? Tipo assim, quando você tem uma pessoa que depende totalmente de você, você entende o quanto você precisa responder a essa constância que o Evangelho nos coloca, né, que nós devemos ter. E aí eu acho que Paulo, diferente de mim, ele não teve filho, né? Pelo menos a Bíblia não fala que ele teve esposa e não teve filhos, né? Ele morreu, foi decapitado. Mas o olhar que Paulo tinha para as pessoas, é esse olhar que eu adquiri em relação ao meu filho. Ele olhava essas pessoas totalmente dependentes dele, não, do Evangelho. E aí por isso ele se empenhava. Por isso ele andou, o que ele deveria ter andado talvez em 15 anos, ele andou em 3 anos. Porque ele entendia, olhava para essas pessoas como dependentes de Deus. Vocês entenderam essa questão? É muito importante isso. Quando nós tiramos, até fazer coisas boas, até fazer coisas dignas, mas quando isso só eu preciso fazer, eu tenho que ser, e aí vem as redes sociais, né? Eu tenho que mostrar, eu tenho que ser um homem tal. E aí quando você começa nesse fluxo, você se perde. E aí você vai continuar nessa inconstância. Eu sempre gosto de lembrar da era dos juízes, né, do povo. Aquele ciclo que era um ciclo assim, Deus levantava um juiz, esse juiz ia lá, combatia contra quem estava oprimindo o povo era salvo, passava um tempo de alegria, desobedecia a Deus, novamente era posto sobre julgo, ou sobre perseguição, ou sobre prisão, e aí Deus levantava outro juiz, e esse ciclo se repetiu 12 vezes, se não me engano, 12 vezes, e basicamente esse é o nosso ciclo. O ciclo da infantilidade é esse, sabe? Eu choro, Deus vai me dar, né, o que eu preciso, aí eu vou lá de novo, me rebelo, e aí Deus vai e manda de novo alguém para, né, cuidar de mim, para me dar uma palavra, e aí eu vou de novo nesse ciclo. Até quando, meus irmãos? Quando que a gente vai se tornar alguém maduro? E a questão de ser maduro, ela é uma ordenança. Ela não é um convite, sabe? É uma ordenança. Sede sábios. Sabedoria é o que separa uma criança de um menino, não é isso? Então, quando tem uma tomada elétrica, por exemplo, o fato de eu saber que aquilo ali pode matar é o que faz eu não colocar o dedo, não é isso? Eu ir lá e botar a língua lá, sei lá. Mas uma criança bota a língua lá e é capaz de morrer eletrocutado. Então, meus irmãos, esse é um ponto importante. Saulo aqui ainda, né? Ele se tornou maduro rapidamente porque ele sabia que ele tinha uma missão. Essa missão foi dada lá no caminho de Damasco. Ele não só haveria de padecer em nome de Jesus, mas também ele haveria de pregar o nome de Jesus aos gentios. E é por isso que nós estamos aqui hoje, inclusive. Amém? Então, Paulo ele entendeu essa responsabilidade. Hoje é engraçado isso, né? Que no mundo corporativo, as pessoas vão pegando os princípios bíblicos e dando um termo em inglês, uma coisa. E tem um termo em inglês, inclusive é um livro que nós estamos lendo lá no trabalho, né, os gestores. Eu vou falar o termo só para vocês entenderem, mas eu vou explicar o que o termo significa. O termo em inglês é accountability. O que significa? Cumprir o que você falou que ia fazer. O que a Bíblia fala? Que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não. Ou seja, cumprir com a sua palavra. Aí eles pegaram, deram um termo bonito, né, para essa palavra, e aí vem de livro. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual foi a promessa que você fez a Jesus quando você se converteu? Alguém lembra? Essa é para pensar, hein? O que você falou a Jesus que você ia fazer quando você se converteu? Pensa aí. Ser fiel, que você ia tendo como um Senhor. Não é isso que a gente fala? Jesus é o meu Senhor. O que você fala no batismo? Jesus é o meu Senhor. Você está cumprindo com essa palavra? Você está sendo
Você está honrando a sua palavra quando você falou que Jesus era seu Senhor? Se não, meus irmãos, precisa mudar. Precisa rapidamente fazer uma mudança de pensamento para que você esteja novamente nesse lugar correto de obediência à palavra de Deus. Mas principalmente também é o que você falou que ia fazer. E Saulo aqui, ele fez esse compromisso. Ele fez o compromisso de que Jesus era o Senhor da vida dele e que ele iria pregar o Evangelho a toda criatura, de verdade. Como eu disse, não importa se a pessoa era mais humilde ou a mais gabaritada, não importa se era a mais rica ou a mais pobre, não importa, o mais letrado ou o mais ignorante, não importa. Jesus é o Senhor e eu vou pregar isso a todas as pessoas. E o livro de Atos, ele é esse grito que tem que ecoar no nosso coração, de que nós precisamos levar isso às outras pessoas. E é um grito mesmo, é um grito. É um bradar, é uma fala, assim, com todo amor, sabe? Assim, às vezes eu me excedo em relação a isso, né? Mas às vezes, sabe quando a criança está prestes a fazer alguma coisa e você fala, não faz isso. Às vezes eu me excedo, eu preciso pedir perdão a Deus, mas eu vejo muito o Evangelho fazendo isso com a gente, sabe? Não vai por aí, não é isso. Com amor, com zelo. E as músicas gospel, principalmente, elas tiraram esse peso do Espírito Santo, sabe? De gritar, de bradar no nosso coração inteiro, porque Jesus é Senhor, meus irmãos. Jesus, ele pode falar um não com toda a força, mas ele vai falar com todo amor possível. Ele vai falar com ira, igual eu às vezes, né, me iro. Mas ele vai falar com amor, ele vai bradar com amor, mas ele é Senhor. E a romantização do gospel, principalmente, né, assim, nós vemos, isso não é uma crítica às mulheres, tá, meus irmãos? Mas muitas mulheres fazendo letras, né, acabou que tornou ali a coisa mais romântica, né, mais bonita. Isso é normal, cara, não vejo problema nisso. Mas eu vejo muitos homens também perdendo assim, se deixando levar por isso demais, sem que haja entendimento, sabe? Só tá ali na questão do sei lá do quê, mas assim, falta entendimento. E nesse ponto, contrapondo a mulher, o homem é mais razão, né? E não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existem teorias, talvez, existem questões na Europa de que estão querendo tirar a testosterona dos homens. Já ouviram falar disso? Para que os homens sejam menos másculos e mais afeminados, mais, sabe? E de verdade, meus irmãos, um homem sem testosterona, ele não prega o Evangelho com coragem. E essa é uma estratégia mesmo, de você desmasculinizar o homem, não é isso que a gente aprende? Tira o papel da figura do pai, tira o papel da figura do homem e transforma em um menino, quase. E eu não estou fazendo aqui um chamado necessariamente à masculinidade, vamos abrir um MMA aqui, vamos fumar charuto. Não, eu estou fazendo um chamado a homens que ouvem atentamente esse chamamento do Espírito, de cumprir a vontade de Deus para que pregue o Evangelho. Amém? Para que sejam homens de verdade, não porque gritam, não porque falam alto, não porque, enfim, mostram força, faz academia, Frank. Não por causa disso, mas porque amam ao Senhor acima de todas as coisas. A ponto de dar a vida, a ponto de morrer, a ponto de, sabe assim, não ter medo de defender o Evangelho, não ter medo de gritar e bradar que Jesus é o Senhor na frente de qualquer pessoa. Porque se nós fizermos isso, se nós negarmos o nome de Jesus, quer seja na frente do nosso chefe, do nosso trabalho, das pessoas que trabalham conosco, quer seja, cara, nós estamos desobedecendo a Deus. E nós estamos colocando sobre nós um peso, que é o peso de não ser reconhecido por Jesus. Isso é muito sério. E Paulo, ele não se negou de forma nenhuma a fazer isso. E ele pregava única e exclusivamente Jesus Cristo como Filho de Deus, prometido desde o Antigo Testamento. Então aquela esperança dos judeus, ela já havia chegado. Já era o dia, já era o prazo para que eles fossem ali agraciados com a promessa de que viria o Messias. Essa evidência de que Paulo pregava somente Jesus Cristo, nada mais, nenhum acréscimo a mais, ele fala isso em 2 Coríntios 4, versículo 5. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor.
não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Eu tenho vigiado muito aqui quando eu estou aqui pregando, para trazer exemplos, porque às vezes pode soar como se eu estivesse pregando a mim mesmo. Sabe, a Cléo é a minha maior crítica. Quando ela toda vez fala, você deu um exemplo. Porque eu sempre lembro disso aqui. Não devo pregar a mim mesmo, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Isso era o que Paulo fazia. Ele pregava Jesus crucificado, ele pregava Cristo como Filho de Deus, como o Filho amado de Deus, em que ele se comprazia. E aí a gente tem um fato interessante. Como as pessoas foram afetadas pela conversão de Paulo, né? Todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Agora Saulo é quem invoca este nome, mas não somente invoca o nome, ele também persuade, ou seja, ele prega a outros para invocá-lo também. E ele também fortalece as mãos daqueles que o fazem. Então Paulo aqui, ele não somente se converteu, passou ali a ter uma vida piedosa com Jesus, pessoal, mas ele também leva outras pessoas a também fazerem o mesmo, invocarem o nome de Jesus. E o contraste é esse, né? Paulo, não era Paulo que tinha vindo com o propósito de prender todos os cristãos, de levar os cativos para os principais sacerdotes da época? Sim, era Paulo. E quem podia imaginar, né, que esse que era um dos principais, digamos assim, era um capitão da polícia religiosa judaica ali, que era como um cão de guarda ali, sabe, dos judeus, participou, esteve na morte de Estevão, né, ali, presenciou a morte de Estevão, possivelmente foi um dos que ali estavam para acusá-lo, e esse Paulo, que antes era esse grande devorador ali do povo, passa a ser um grande propagador daquilo que ele perseguia. E Paulo, ele, de uma hora para outra, como eu disse, né, assim, em pouco tempo ele se torna um pregador inteligente e pleno do Evangelho. E aí o que começa a acontecer? Né? Saulo rebate, começa a confundir os que eram contra as doutrinas de Cristo. Ele não se tornou notável somente na questão do culto, né? Ele no falar, no pregar, mas ele também, nas escolas, em locais, né, de estudo ali, ele se mostra sobrenaturalmente habilitado para pregar essa verdade, mantê-la e defendê-la quando pregava. Ele se tornou ainda mais ousado, ainda mais corajoso e resoluto na defesa do Evangelho do que ele era em relação a essa vontade de matar e perseguir cristãos. Então, toda aquela energia que ele tinha para perseguir, ela foi potencializada para agora fazer com que mais pessoas chegassem ao pleno conhecimento da verdade. A partir aqui do versículo 23, a gente vai ver que Paulo começa a encontrar dificuldades, né, enfim, a ponto de fugir e para não ser morto. Né? Então, eles estavam tão enfurecidos ali que colocaram guardas, vigias na porta da cidade para que ele não saísse nem entrasse. No momento que ele passasse por ali, ele fosse preso. E não somente preso, mas também morto. E muito por conta dessa questão, né? Paulo, que agora é um desertor, né, dessa polícia religiosa, ele passou a ser esse vigoroso e ardoroso pregador do Evangelho. E, ainda mais que os outros, ele se tornou ainda mais fecundo, ou seja, ele foi dando mais frutos ainda. Então isso vai causando mais raiva, mais vontade de matá-lo, porque isso era uma grande afronta, né? Imagina... Vou dar um exemplo aqui, deixa eu tentar não exagerar com esse exemplo, mas... Imagina... esse exemplo é exagerado, mas eu acho que cabe. Imagina Hitler sentando com os judeus à mesa para comer e falando que tinha se convertido ao judaísmo. É basicamente a mesma coisa, entendeu? E imagina você sendo judeu e olhando aquilo e falando, não é possível. Esse cara não se converteu, não. Esse cara é um infiltrado, né? Então Paulo começa a enfrentar a rejeição, não somente dos judeus daquela época, né? Ele começa a enfrentar a rejeição também dos irmãos, porque imagina você olhando essa cena, Paulo que estava me perseguindo, que veio para me matar, agora está aqui sentado comigo querendo saber de Jesus. Essa é a cena. Então todo mundo ficava atônito. Ou imagina você ver Saulo, né, ainda Saulo aqui, lá
dentro de uma sinagoga, sentado e debatendo com os judeus de forma corajosa e falando que eles tinham matado o Messias, que eles negaram a Jesus. Jesus é o Messias prometido. Imagina você olhar essa cena e falar assim, cara... Então a desconfiança veio, né? Então ele enfrenta ali, dos próprios irmãos, essa desconfiança. E a gente percebe que toda vez que Paulo... vou falar sobre isso na segunda parte aqui, estou acabando, inclusive. Toda vez que Paulo vai para um local, o que ele procura? Quando ele foi para Jerusalém, a gente vai ver, ele procurou os irmãos. Ele procurou os cristãos. Por que ele fazia isso? Paulo, ele sentia-se bem ali no meio dos irmãos. Ele queria ter com aqueles irmãos. Ele amava aqueles irmãos. E ele queria, de alguma forma, estar com eles. Ainda mais do que com os discípulos, com os apóstolos. Então aí, meus irmãos, mostra essa característica de Paulo, né? O Paulo era o Marcelo gosta desse termo, né? Um igrejudo, sabe? Que quer estar com a igreja, quer viver com a igreja, quer experimentar isso. Mais do que estar sentado em rodas. Mas no termo de estar com a igreja, né? Isso que eu estou querendo dizer. Alguém que ama a igreja é um igrejudo, Marcelo, não tem como. E aí o que acontece aqui, né? Eles inflamam o governador ali de Damasco contra Paulo, para que ele atentasse contra a vida de Paulo. Então, meus irmãos, nessa primeira parte, tão logo que Saulo se torna cristão, ele se torna um pregador. Tão logo que ele se torna um pregador, ele se torna um sofredor. E ele teve muito depressa essa subida até o ápice, né? Então, o ápice da vida de Paulo foi algo muito rápido. Logo que ele se converte, ele se torna cristão, ele já se torna um pregador. Logo que ele se torna um pregador, ele se torna um sofredor. E esse é o ápice da vida de um cristão, não é isso? Amém? Sofrer, bem-aventurados os que sofrem pelo nome de Jesus. Imagina, né? Assim, é claro que o dom de martírio, né, é um dom, mas sofrer em nome de Jesus é o ápice da vida de um cristão. Então, eu cheguei agora no evangelho do triunfalismo. Não é o triunfalismo gospel, mas o triunfalismo bíblico que existe, a corrida do cristão, é chegar ao ápice de morrer em nome de Jesus. Esse é o ápice da vida do cristão. De sofrer e padecer pelo nome de Deus. E a gente vê um evangelho totalmente contrário sendo pregado, né? Que o ápice é você ter bens, ter uma família perfeita, como disse o Marcelo, filhos lindos, que estão, sabe, de escadinha, assim, 12 filhos de escadinha, e aí é tudo muito bonito, mas não, são catarrentos, né, Rafael? Adoece, dá trabalho, chora, mas, meus irmãos, pela fé, estamos firmes. Então, triunfo aqui é estar firme, independente da situação. Paulo vai falar sobre isso, né? Que ele teve o que comer, teve abastança, né? Teve fartura, mas também teve escassez, e ainda assim ele não deixou de honrar a Deus. Seguindo aqui para a segunda parte, eu não vou reler os versículos, né? Então, depois que Paulo desce lá no cesto, lá na muralha, lá, né, na cidade de Damasco, ele desce por um cesto, ele foi para Jerusalém, e a primeira coisa que ele fala aí no versículo 26, Saulo sai para Jerusalém, foi para Jerusalém e tentou se juntar aos seguidores de Cristo. E aí qual foi a primeira reação? Lembra da figura que eu usei? Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Eu imagino, meus irmãos, que durante a perseguição, né, que os cristãos sofriam, essa poderia ser uma tática comum, né? Botar um infiltrado lá, uma pessoa que é o lobo vestido de ovelha, né? Para denunciar os cristãos e falar. E a gente vê esse comportamento, inclusive, na época, por exemplo, da perseguição aos judeus, né? Eles entravam, falavam, ó, mora aqui, mora fulano. Às vezes era o vizinho que denunciava, né? O vizinho ali denunciava que tinha um judeu morando. Então, eu entendo esse medo aqui, né? Eu entendo esse medo. E a gente acha, por exemplo, que... a gente vai ver com a história de Paulo, que Paulo, ele não esperava a perseguição. Ele fugia. Paulo era covarde? Não. Na verdade, se você tiver uma oportunidade de fugir, fuja. Seria burro se você não fugisse, desculpa o termo. Concorda? Agora, assim, se eu fui pego e alguém está ali falando para eu negar a Jesus, aí eu posso morrer, não preciso fugir, não preciso mais fugir. Agora, se entrar alguém aqui e querer matar a gente por ser cristão, não é errado fugir. Não é covardia. Covardia é você negar o evangelho na hora que alguém te pergunta. Isso é covardia.
Na hora que alguém coloca a sua vida em xeque ali, e você fala que você não consegue assumir que você é cristão, com medo da imagem que as pessoas vão ter de você, isso é covardia. Então Saulo aqui, ele foge, ele vai para outra cidade. E você vai ver Saulo fazendo isso várias vezes. Isso não é covardia. Então, logo depois aqui, né, ele vai para Jerusalém. Quando Saulo chega a Jerusalém, ele não se dirige aos principais sacerdotes e fariseus, mas ele procura ali juntar-se aos discípulos. Aonde ele quer que fosse, né, ele se reconhecia como um integrante do povo, menosprezado e perseguido, e assim se associava com os irmãos. Ele tinha ali, dá para perceber que ele tinha esse desejo de conhecê-los pessoalmente, de ser admitido em comunhão com eles. Pensa o seguinte, né, talvez ali a consciência de Paulo, de que ele perseguiu Jesus inicialmente, mas ele perseguiu e matou cristãos, devia ser algo muito doloroso também para ele, né, de pensar, né, de que ele estava perseguindo, na verdade, o próprio Messias. Então ele encontra essa dificuldade ali inicial de chegar até os irmãos e ter comunhão com eles, porque eles tinham medo de que ele realmente fosse uma pessoa infiltrada. E as pessoas realmente fechavam as portas para ele. E aí a gente tem no versículo 27, Barnabé, que tira essa desconfiança ali, elimina essa desconfiança. O que Barnabé fez, né? No versículo 27. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. A Bíblia ela não fala necessariamente como Barnabé fica sabendo, né, desses fatos, diante de que outros desconheciam, né? Pode ser que ele já conhecia Saulo através de cartas que os irmãos mandavam de Damasco, ou ele também conhecia Saulo pessoalmente ali das sinagogas gregas, né, ou aos pés de Gamaliel. Seja como for, convencido de que Paulo de fato era um irmão, né, era um cristão, era um crente em Jesus, ele passa a eliminar todas as dúvidas que os apóstolos tinham em relação a Saulo. E ele traz a sua carta de recomendação, digamos assim, né? Então Paulo ele é aceito ali na comunidade de Jerusalém e ele faz com que os inimigos dele, os gregos ali, os judeus, eles se irritassem tremendamente contra ele. Então Paulo, quando passa a pregar novamente lá nas sinagogas, eles viam que não conseguiam lidar ali no debate, sabe? Eles não conseguiam ter argumentos para silenciar Paulo, para fazer com que Paulo se calasse, para fazer com que Paulo fosse vencido no debate. O que eles fazem novamente? A trama para que eles o matassem. E esse comportamento é muito comum, né? Começou em Jesus, João Batista também passou por isso, foi tentado silenciá-lo, e sempre é esse mesmo comportamento, né? De como que a gente faz? Vamos matá-lo. Hoje a gente vive uma questão um pouco diferente, né? As pessoas às vezes não te matam, mas pegam a sua imagem na rede social, né? Essa imagem que você tem e tenta te matar na internet, né? Te cancelar, né? Esse é o termo que usa hoje. Mas esse comportamento, ele é muito comum. Quando alguém perde o debate, ele entra numa zona de queda de braço, numa guerra. Como que eu vou vencer essa guerra? Aí a forma de vencer é silenciar a pessoa. E acontecia também, no livro de Atos, aconteciam muitos castigos, né? Açoites, eles achando que essas pessoas, por sofrerem, né, chicotadas, açoites, eles iriam se silenciar, eles iriam se calar. Mas a verdade é que isso não tinha efeito, eles continuavam a falar, e a sinagoga, é interessante, eu lembrei disso agora, eu li sobre isso, que a sinagoga era um ambiente ali de interrogatório, né? Então colocava-se a pessoa tinha que falar o que ela era questionada ali pelos judeus, pelos líderes religiosos, e a maioria das vezes essas pessoas, a depender do nível ali do que elas faziam, ou elas eram presas, né, enfim, ou elas recebiam ali açoites naquela hora e eram mandadas embora. Não fala mais isso, vai embora, vai para sua casa e para de falar isso, senão você vai ser morto. E basicamente Paulo ali não tinha nenhum medo disso. Ele ia lá do mesmo jeito, era chicoteado, era açoitado, mas continuava a pregar. E a gente lembra, né, a gente leu sobre essa história, a história de Estevão, foi o que aconteceu com Estevão, né? A forma que eles conseguiram calar Estevão foi o matando. Foi só dessa forma. Não adiantava açoitar, chicotear, eles só conseguiram calar Estevão o matando.
E mais à frente a gente sabe que Paulo também só foi calado no dia que a sua cabeça foi degolada. E aí, meus irmãos, quando Paulo sofreu de novo essa perseguição ali agora, né, de Jerusalém, novamente ele ficou sabendo ali dos planos que tinham para matá-lo, e os irmãos ali tomaram medidas para guardar a vida de Paulo novamente, e fizeram com que Paulo fosse até Cesareia, acompanharam Paulo até Cesareia. Logo depois ele sai de Cesareia e ele vai para a sua cidade natal, Tarso. E para lá, né, para essas cidades, Paulo, certamente eles desejavam que ele fosse, né, para não ser morto inicialmente em Jerusalém, mas também para continuar o trabalho que ele estava fazendo em Jerusalém, e talvez lá nessas cidades ele teria um pouco mais de segurança. Como que a gente tem essa certeza, né? Assim, a estratégia aí dos irmãos é que ele, lá no capítulo 22, no verso 17 e 18, a gente vai ler no futuro, que Paulo fala que Jesus apareceu a ele e lhe ordena que saísse apressadamente de Jerusalém. O que isso quer dizer, meus irmãos? A obra de Paulo estava apenas começando. E a estratégia ali para que ele saísse de Jerusalém era para que ele continuasse a dar cabo dessa obra, que era a obra de pregar aos gentios. E o versículo 31, ele termina com eu já estou caminhando para a aplicação, ele termina com uma frase, com uma afirmação muito interessante. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, meus irmãos, apesar da perseguição, apesar dessas lutas que eles estavam passando, a igreja não parou de crescer. A igreja não parou de edificar-se, a igreja não parou de caminhar no temor do Senhor, apesar das perseguições. E o conforto que eles tinham era o Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, a gente tem um conforto de não termos perseguições assim, né, declaradas. Assim. Isso pode fazer com que a gente morra de inanição, muitas vezes. Ou seja, que a gente não se movimente, né? Porque tá tranquilo, né? Não tem guerra para fazer, não tem que... Sabe, às vezes esse conforto que a gente tem, ele faz com que, na verdade, nós sejamos denunciados. Que o nosso coração, ele se estagne, sabe, a estagnação. E muitas vezes a estagnação espiritual, ela é, digamos assim, potencializada, porque a gente está numa zona tranquila, sabe, assim, tá tudo bem, sabe, eu não estou na China, a gente até olha para isso com bons olhos, né, falando assim, cara, eu estou na China, não estou lá no Oriente, até olha agradecendo. Mas a verdade é que muitos de nós não crescemos porque nós estamos muito confortáveis em nossas cadeiras e não perdemos o senso de importância daquilo que nós fazemos parte. Não é porque nós não somos perseguidos que nós não temos que pregar o Evangelho. Não é porque tem internet hoje que todo mundo conhece a Jesus. A verdade é que a internet tornou as pessoas mais leigas sobre Jesus hoje do que era naquela época. Concordam? Hoje é muito mais difícil você ensinar uma pessoa que acha que já entendeu tudo na internet. É muito mais difícil do que pegar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Essa pessoa é um campo mais fértil, não é isso, Cardoso? Não é isso? Os pastores não concordam comigo. É muito mais fácil ter uma pessoa que nunca ouviu sobre Jesus, sabe assim, rejeitou a Jesus por muito tempo. E aí, quando se deparou com a verdade, o coração é mais fértil, sabe? A coisa... Mas quando tem uma pessoa que, sabe, está preocupada com saber se Adão tinha umbigo ou não tinha, sabe coisas que, sabe assim, está preocupada com discussões teológicas de arminianismo, mas assim, não se preocupe em conhecer a Jesus de verdade. Se preocupe em vencer debate, mas não conhecer a Jesus e pregar a Jesus de verdade. Então, se você... hoje a gente vê, cada vez que a gente vê... Enfim, eu estou fazendo um curso de teologia e eu sempre ouço a aula, né, assim, e vejo os comentários, né? Eu gosto de ver os comentários para ver se eu pesco alguma coisa, sabe? Assim, para ver se alguma coisa eu perdi lá no vídeo, enfim. E dá para perceber que mesmo pessoas que estão estudando sobre Jesus, buscando estudar teologia profundamente, se perdem no intelectualismo, né? Se perdem em querer estar certas mais do que querer amar Jesus acima de todas as coisas. E aí as perguntas geralmente são assim, cara, me perguntaram se, sei lá, uma pergunta teológica muito difícil, se o chip, a marca da besta é um chip, sabe assim? Mas não, assim, essa resposta, ela não resolve o problema, resolve? Eu falar para vocês que a marca da besta é um chip, ou não é o Elon Musk lá, né, fazendo o Neuralink, ou não é. O que você tem que se preocupar hoje é se você, no momento que alguém te falar assim, morra em nome de Jesus, você está pronto.
E essa é a pergunta: você está pronto para morrer em nome de Jesus? Você está pronto para dizer não para Satanás e dizer sim para Deus no momento da aprovação? Essa é a pergunta que nós precisamos responder no nosso próprio coração. E eu não consigo responder por você, nenhum pastor aqui consegue responder por você. Eu consigo responder por mim e eu me esforço para responder pela minha família. Esse é o meu trabalho. Mas eu não consigo responder por você. Por fim, meus irmãos, duas únicas frases aqui, eu não vou me estender. Essa história narrada aqui nesse texto, ela mostra que, ao entrarmos nos caminhos do Senhor, nós teremos provações. Devemos, portanto, nos preparar adequadamente, visto que sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. 2 Pedro 2,9 diz isso. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos. E aí, novamente uma pergunta. Você está sendo um piedoso? O que é piedade? Piedade é aquilo que é próprio de Deus. Você está se preocupando só com aquilo que é próprio do Henrique, né? Ou você está se preocupando com aquilo que é próprio de Deus? Quando você se preocupa com aquilo que é próprio de Deus, automaticamente você vai ser uma pessoa piedosa. O que é isso? Abre na leitura, na oração, na comunhão com os irmãos, nos meios, fazendo uso dos meios da graça. Nós vamos fazer uso de um meio agora, que é a ceia. Sabe? Você vai ser hábil. E na hora da dificuldade, você vai saber ter respostas que sejam coerentes. Ou seja, o Senhor o livrará da tentação, o piedoso. 2 Pedro 2,9. E com a tentação, o Senhor também nos dará o escape. Lembra que eu falei? De Paulo não ser um covarde, porque ele escapou da perseguição. 1 Coríntios 10, 13, Paulo fala sobre isso, né? O Senhor também dá o escape. Então, em várias ocasiões, até o dia que Paulo foi degolado, o Senhor deu o escape para Paulo. No dia que o Senhor falou, Paulo cumpriu a missão, pode morrer. Pode morrer. Então, meus irmãos, estar vivo ainda é uma oportunidade de eu e você cumprirmos a missão. Amém? Ainda que tenha doença, ainda que tenha luta, estar vivo é uma oportunidade de eu e você cumprirmos a nossa missão. E a nossa missão não somos nós mesmos. Amor próprio, autoestima, não é a sua missão. A sua missão, eu ouvi até isso de uma pessoa, que para você cuidar de outra pessoa, você precisa primeiro se amar. Não, meus irmãos. Você se ama quando você se dá, quando você se doa, quando você se entrega. Isso é amar. E nesse processo de você se doar mais, se entregar mais, viver mais para Deus, você está se amando. Amém? Então, nós não devemos nos intimidar, nem nos afastar dos caminhos do Senhor por conta das lutas e das dificuldades. A última questão: aqueles para quem Deus tem uma obra serão protegidos de todos os desígnios dos inimigos até que a obra seja completada. Foi isso que aconteceu com a vida de Paulo, foi isso que aconteceu com a vida de Estevão, foi isso que aconteceu com a vida de João Batista, foi isso que aconteceu com a vida de todos os homens e mulheres que ali estão narrados nas Escrituras. Eles estavam vivos, cumprindo os desígnios de Deus, e os inimigos, e a morte, a doença, só o atingiriam quando a obra que o Senhor colocou fosse completada. A pergunta que eu também faço essa noite para que vocês pensem, é se você está nesse caminho de cumprir essa obra, ou você está vivendo somente para viver a busca pela sua necessidade. E esse é o desafio de todo cristão, meus irmãos. Na nossa era, ele é potencializado, porque a gente tem os nossos olhos. Eu já falei isso aqui uma vez. Vocês já viram na internet, eu acho que a Alina até já foi em Nova York, ali, né, Alina? Você passa naquela rua lá de Nova York e você tem inúmeras propagandas, né? E, enfim, é como se fosse um grande... inúmeros outdoors, né? De coisas, de propagandas, de marcas. Essa é a nossa vida hoje. É como se nós estivéssemos andando aqui nesse caminho e tivesse inúmeros letreiros de luzes, de coisas nos chamando. E hoje você vê estudos de marketing, né, sobre cor, sobre como chamar a cor do McDonald's, sabe, essa coisa, como dar fome na pessoa, como trazer vontade para a pessoa de fazer aquilo, de comprar aquilo. Hoje a gente está vivendo esse mundo. E esse mundo, ele traz muito mais engano, auto-engano, né, para nós, porque a gente pode achar que isso é piedade. Então a gente vai olhar e vai falar, cara, correr atrás do meu trabalho é justo. Então, eu estou me dedicando aqui pelo trabalho, a minha família. Cara, eu quero dar o melhor para minha família. Cara, eu estou aqui, pastor, eu não consigo cooperar no reino porque estou estudando muito, estou se preparando. Meus irmãos, isso é legítimo desde quando Deus não deixou de ser o primeiro. A partir do momento que Deus se tornou o segundo, você já está pecando. Isso é um pecado de idolatria. Então, hoje a gente está vivendo nessa avenida de muitas coisas nos chamando e a gente tem um alvo que é Cristo.
E a gente não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas na maioria das vezes, a gente está sendo retardado retardado no sentido, né, de ser segurado, de não conseguir caminhar, porque a gente está olhando para as propagandas. A gente está olhando para o que está chamando a atenção. Mas nós, crentes em Jesus, remidos pelo sangue de Jesus, precisamos olhar para o alvo, continuar a caminhada. Eu e você, meus irmãos, essa palavra ela não é só para você, ela também foi para mim, todo o tempo de preparo, é para que nós voltemos a olhar para o alvo. Para que nós entendamos que ainda que eu morra, eu estou indo em direção a Cristo. Porque Jesus está voltando. O Rei está voltando. E como que ele vai te encontrar? Como que o Rei, como o Senhor da sua vida, como você disse lá no seu batismo, quando você disse na sua oração de reconhecimento do Senhorio de Jesus, como que esse Senhor vai te encontrar? Então, meus irmãos, se você está nessa missão e você é uma testemunha de Cristo, você não vai ser morto até que o seu testemunho seja cumprido. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos? Peço perdão pelo atraso. Vamos orar os elementos da ceia. Senhor Jesus, te damos glória, honra, pelo meio de graça que é podermos participar da tua ceia. Obrigado, Jesus, porque sabemos que se podemos ter parte no teu corpo, se podemos ter parte na família de Deus, é pela obra que Jesus fez na cruz. Obrigado, Jesus, pela possibilidade de rememorar nesse momento de entrega, de heroísmo, de sacrifício, para que não somente nos lembremos de onde nós fomos tirados, mas também que nos encoraje a falar disso para outras pessoas. Obrigado, Jesus, pela tua providência. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, que nós possamos não banalizar o teu sacrifício em palavras, em pensamentos e em ações, mas que nós possamos viver uma vida digna que honre esse sacrifício. Essa é a minha oração, em teu nome, Jesus. Amém. Enquanto nossa irmã vai servindo, somente relembrar aos irmãos que nós não podemos banalizar novamente, né, a ceia do Senhor, esse momento tão importante. A orientação é para que nós, antes de cearmos, rever o nosso coração. Então, a primeira parte disso foi a oração de confissão no início da reunião, onde você pôde rever o seu coração. E agora, novamente, você tem a oportunidade de se colocar diante do Senhor, se ainda, a partir da administração da palavra, você identificou que você precisa se consertar, para que você não seja de forma indigna. Amém? Então, quando você pegar o seu elemento aí, o seu copinho, já curva a sua cabeça e já ore, meus irmãos. Não espere, se apresente diante do Senhor, não disperse. Sei que é difícil as crianças conter, mas não disperse. Coloque o seu coração e a sua mente no Senhor novamente e reconheça o Senhor, reconheça o seu sacrifício. Amém? 1 Coríntios 11, versículo 23 diz assim, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor Jesus, graças te damos pelo teu corpo que foi rasgado na cruz. Graças te damos porque o Senhor veio à terra como um homem, como humilde, como servo, e nos constrangeu com tamanho amor ao ponto de dar o seu próprio corpo como libação pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Cordeiro prometido que tiraria o pecado do mundo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o sacrifício perfeito que aplacou a ira de Deus sobre nós, que fez e nos declarou justos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não fez de Deus um Senhor injusto, mas o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, todos os nossos pecados, e padeceu
a pior morte que um homem poderia sofrer. Mais do que isso, o Senhor não só morreu, como também ressuscitou ao terceiro dia. E rendemos glórias ao teu nome, porque foi pela tua ressurreição, Jesus, que nós alcançamos vida, que nós alcançamos redenção, que nós alcançamos edificação, e que hoje nós podemos dizer, sim, Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Podeis comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Senhor Jesus, nós também agradecemos pelo teu sangue derramado na cruz. Sangue que nos limpa e purifica de toda injustiça, de todo pecado. Sangue puro que faz com que nós tenhamos novamente acesso a orar, a fazer essa oração, a fazer esse levar de súplicas e orações ao Senhor, e temos a convicção de sermos ouvidos. Obrigado, Jesus, porque nós hoje temos capacidade de discernir o teu corpo, discernir a tua igreja, discernir de forma sábia e profunda o que fazemos parte. Obrigado pela vida dos pastores dessa casa, que nos conduzem a esse entendimento. Obrigado pela vida dos irmãos também, que fazem com que nós tenhamos esperança de que estamos no caminho da verdade, olhando uns para os outros e vendo a tua verdade. Que o Senhor nos capacite a não comer e beber participar dessa ceia de forma indigna, para que não somente não tenhamos sobre nós juízo, mas principalmente para que nós honremos o teu sacrifício. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus, por tamanha honra. Obrigado, Senhor, por providenciar antes da fundação do mundo que nós tivéssemos oportunidade hoje de responder ao chamamento de Deus. Obrigado, Deus. Amém. Vocês podem ofertar ao Senhor, fazendo com entendimento, com clareza, não querendo barganhar com Deus, mas sim honrando a Deus com as suas ofertas, as suas finanças. Amém? Vamos orar então, encerrando. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de podermos cultuar o teu nome. Leva-nos, meus irmãos, debaixo da tua graça, que as tuas bênçãos e as tuas consolações sejam com eles, e assim como lemos aqui, que eles continuem a crescer e dar frutos, Pai. Que eles continuem a propagar o Evangelho, a falar a verdade do Evangelho todos os dias, quer que seja com palavras, quer seja com as suas vidas. Pai, que nós possamos dar testemunho dessa verdade como um brado, como um grito muitas vezes até de socorro, mas que nós possamos amar os perdidos como o Senhor ama. Que nós possamos ter a mesma visão que o Senhor tem daqueles que estão perdidos. Coloque em nós esse amor, esse no nosso coração, e que teu Espírito governe a nossa vida todos os dias. Essa é a minha oração. Leve-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.